Bom, então nós vamos começar falando sobre os sucos. Suco com planta, será que tem o mesmo efeito de um chá? Essa é a pergunta que eu recebo muito. Várias pessoas sempre me pedem, tá, Carol, se eu pegar, por exemplo, uma hortelã, bater no liquidificador com água geladinha, né, uma erva luísa, que fica uma delícia fazer suco com essas plantas, até mesmo folha de pitanga, você já experimentou? É uma delícia. Bate no liquidificador, talvez com alguma frutinha, alguma coisa assim, para fazer um suco. Nesse caso, o que a gente precisa lembrar, que eu quero que vocês relembrem lá do nosso módulo sobre princípios ativos. Lembra que na primeira aula daquele módulo eu expliquei que nós temos dois tipos de metabolismo das plantas. Nós temos o metabolismo primário e nós temos o metabolismo secundário, certo? O metabolismo primário, ele está relacionado aos açúcares, aos aminoácidos, às proteínas, às vitaminas, tudo nesse sentido mais nutricional da planta, certo? O metabolismo secundário, ele já está mais relacionado com princípios ativos que a planta desenvolve por algum motivo, por exemplo, de sobrevivência ou de atrair insetos, por exemplo, mas é por algum outro motivo que não é relacionado com aquela planta vai viver ou morrer. Tudo isso é metabolismo primário. No metabolismo secundário são mecanismos que ela desenvolve. Esses mecanismos são os princípios ativos que vão ter efeitos medicinais, certo? Lembrado dessa parte. O que acontece num suco quando você pega uma folhinha de hortelã, um raminho, enfim, alguma outra planta e você bate no liquidificador com água, você não vai estar conseguindo extrair o metabolismo secundário. No suco, no liquidificador, essa planta, você vai estar extraindo o metabolismo primário, que é tudo aquilo que equivale à nutrição. Então, como eu falei, talvez um açúcar daquela planta, talvez os aminoácidos, se há uma hora pronobis, por exemplo, vai ter proteínas ali dentro, vão ter vitaminas, tudo isso vai estar extraído no suco. Tá, mas e aqueles princípios ativos? O que acontece? Eles simplesmente são eliminados? Não, mas pensa o seguinte, para você extrair o metabolismo secundário das plantas, os princípios ativos, você precisa de um método de extração que geralmente está relacionado a calor. Então, o chá, por exemplo, aquela planta está numa água quente, num líquido quente, e esses princípios ativos eles são extraídos. No caso do suco, essa extração ela não acontece tão eficientemente assim. Você até consegue pela agitação, né, pela quebra das moléculas, extrair alguns terpenos, por exemplo, alguns óleos essenciais, mas é pouca quantidade porque você não tem esse líquido extrator, você só tem a turbólise, você só tem o movimento, né? A mecânica ali, você não tem uma extração a quente, por exemplo. Então, nesse caso, no suco, se tratando de benefícios medicinais, se tratando de efeito medicinal no nosso organismo, quase não existe. É como se você tivesse que, por exemplo, pegar essa água com pequenos pedacinhos da planta, entra no teu estômago e dentro do teu estômago precisa acontecer uma extração, como se fosse um chá dentro da tua barriga, para que extraia esses princípios ativos. Isso é muito difícil, ali até aconteceu toda a digestão, enfim, muito já foi desprezado, muito vai ser eliminado, então a gente não tem tanto benefício medicinal. Agora, se você quer desse benefício de, por exemplo, uma fruta vermelha, morango, vamos lá, morango tem vitamina C, morango tem zinco, morango tem vitamina A, se você quer essas vitaminas, como um efeito medicinal, no suco você consegue. Agora, se você quer outros efeitos do morango, ou de uma acerola, ou de uma pitanga, você precisaria fazer um chá com essa fruta. Então, existe essa diferença que eu quero que fique bem clara aí para vocês, que depende do que a gente quer, a gente faz um método de extração, certo? E a gente vai ter uma aula também só falando sobre fruta, chás com frutas, né? Eu só mencionei aqui para dar um exemplo. Mas então lembre, no suco você vai estar extraindo metabolismo primário e não metabolismo secundário.
Agora, nós temos uma forma de fazer um suco com efeito medicinal que na verdade não é usando a folha fresca batida no liquidificador. O que a gente pode fazer é um chá, então você faz, por exemplo, meio litro de um chá um pouco mais concentrado, um hibisco, uma folha de pitanga, a própria fruta, enfim, alguma planta que seja mais aromática, que seja mais gostosa. Faz o chá bem concentrado, espera ele esfriar. Quando ele estiver em temperatura ambiente, você pode diluir ele numa água gelada, ou então você pode ir colocando gelo nesse chá para que ele vá esfriando e na verdade você está tomando um chá gelado. Se você quiser ainda assim incrementar um pouco mais, colocar um pouquinho mais ali de plantas, enfim, pegue esse chá em temperatura ambiente ou já geladinho e você bate ele no liquidificador com as plantas, com uma hortelã, com uma laranja, um limão. Então, ao invés de usar água para fazer o suco, você usa chá para fazer esse suco. Aí sim você vai ter um efeito muito melhor. Esse suco ele vai ser super potencializado porque ali já tem um chá com princípios ativos, vai ter metabolismo primário, vai ter muito benefício. É uma forma de fazer um suco que tenha algum efeito, né? Então você pode fazer dessas duas formas, um chá gelado ou um suco com chá. É uma ideia que eu deixo aqui para vocês e dá para testar várias combinações, dá para colocar fruta, dá para colocar planta, enfim, dá para brincar bastante com isso. Mas eu vejo você na nossa próxima aula.